Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo pro Instagram, vídeo pro YouTube, do FutiJotas, vídeo também, vem pro meu Instagram pessoal, pro meu canal pessoal, pra gente poder ajudar na divulgação. Falando, claro, tem Corinthians versus Flamengo, hoje dia 12, estou gravando esse vídeo, quarta-feira, dia 12 de outubro. Feriado de Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, temos o primeiro jogo da final acontecendo na Neoquímica Arena. Para não fazer suspense, porque a galera que já me acompanha do Corinthians Malticia, né, o programa semanal que nós temos todas as segundas-feiras às 21 horas pelo YouTube, meu palpite é de um placar de 1-0, vitória do Corinthians, vitória magra, que não resolve nada, deixa a decisão totalmente aberta para o dia 19 no Maracanã. O ideal para o Corinthians seria conseguir um resultado mais elástico. E o Flamengo tem um time forte, então tem condição de até com uma derrota de 1-0, tem totalmente condição de reverter no Maracanã. Mas vamos analisar, vamos então agora aproveitando o vídeo com um pouco mais de calma, né, aqui no tanto no Instagram quanto no YouTube, dá pra gente poder alongar um pouquinho sobre a análise. Eu falo primeiro começando aqui, apesar de normalmente eu falar mais do futebol paulista, quero também entrar um pouco na parte do Flamengo nesse vídeo. É uma análise dos dois times, então a gente tem pontos fortes, tem pontos fracos que eu quero passar para vocês. Aí vocês também podem colocar nos comentários o que vocês concordam ou não discordam. Indo primeiro pelo lado alvinegro, né, o Corinthians tem uma base já formada, então o time titular, se não tiver nenhuma surpresa, Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e o Fábio Santos. Apesar que o Fábio da inversão só do lateral, talvez o Gil jogue pela direita, pode ser o Gil na direita e o Balbuena na esquerda. O meio de campo com Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. O ataque que tem aquela questão da dúvida, né? Inclusive até tem um pontinho de interrogação naquela questão do Duqueiroz que eu citei. O ataque Roger Guedes e o Yuri Alberto. Provavelmente o Mike quem tá largando na frente para continuar jogando deve ser o Watson, que é o que o Vitor Pereira veio utilizando. Mosquito correndo por fora, voando por fora, talvez vamos dizer assim, uma piadinha de mau gosto. Mas tem uma questão que pintou durante a semana do Ramiro começar no time titular, talvez para dar um pouco mais de força na marcação e talvez para liberar o Fagner um pouco para o ataque. Do outro lado, pegando também em termos da escalação, Flamengo também não deve ter grandes mudanças, é o Santos. Tal. Existe uma questão, talvez o Rodinei possa sair do time e entrar o Mateuzinho, mas provavelmente vai ser o Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Thiago Maia, e aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Então são os times que a torcida já meio que já está acostumada a acompanhar nos duelos, não devemos ter grandes surpresas para a final. Tem, assim, acho que existem duas posições, o Corinthians ainda tem também uma possibilidade bem mais remota do Queiroz sair para a entrada do Ramiro, ou até mesmo, de repente, para a entrada do Juliano. E aí é uma escalação que foi veiculada por foi citado, né, aí dando os créditos, o Marco Belo, o jornalista da Transamérica do Mundo da Fiel, comentou na live dele na segunda-feira que teve essa possibilidade de repente dar mais força na marcação e ter essas duas peças. Então, sacar o Duqueiroz, que vem tendo problemas na criação de jogadas no momento com a bola do Corinthians, né, vinha errando muitos passes, e você tem o Ramiro no lugar e o Juliano com o Fausto Vera e o Renato Augusto montando o meio de campo. Então, o Corinthians sairia de um 4-3-3 para ir para um 4-4-2, um 4-3, um 2, mudando alguma coisa disso, que na prática já vem acontecendo. Quem vem acompanhando os últimos jogos, desde que o William saiu, o Roger Guedes ele não está jogando mais aberto pela esquerda só. Ele está com muita liberdade para flutuar em campo, né? Ele muda direto de posição. E quem está jogando na direita, seja o Adson Mosquito, sim, volta muito para recompor, volta muito para o meio de campo. Então já tem essa questão da mudança. Do lado do Flamengo, a gente tem o Arrascaeta, que vem com problemas físicos, né? Teve uma lesão no pubis recentemente. Vai jogar, não vai estar 100%, mas tudo leva a crer que ele vai conseguir jogar muito bem, é o principal ponto. Então aí começa a te falar dos pontos fortes dos dois times. Você tem dois goleiros de altíssima qualidade, tanto o Santos quanto o Cássio, são goleiros que não deixam a torcida preocupada. Fagner pela direita, acho que é um jogador, acho que em termos de futebol, acho que em termos quando joga na bola, é um lateral muito acima da média. Você tem o Felipe Santos na lateral esquerda também, que vem jogando bem, acertou com o Dorival, vem jogando bem.
a dupla de zaga dos dois lados, acho eu vi, a gente fez na live também a comparação de 1-11 entre os dois times, e tinha gente falando com relação a dupla do Corinthians é muito superior. Eu não queria o Davi Luiz, eu tinha minhas dúvidas com o Léo Pereira, mas acho que o Dorival arrumou os dois zagueiros. O Flamengo tem uma das melhores defesas do Brasileirão também, e isso vem muito mérito do Dorival, que conseguiu fazer a armação defensiva com Felipe Luiz, com Davi Luiz, e você colocando também o Léo Pereira, que subiu muito de produção, tá uma defesa muito sólida, então não dá para negar. Fausto Vera pelo Corinthians foi um achado, vem jogando em altíssimo nível, acho que tá valendo investimento, foi uma aposta certeira do Vitor Pereira, e a direção bancou, investiu pesado, e acho que tá dando muito certo. Thiago Maia e João Gomes, principalmente João Gomes, acho que dispensam comentários, jogando em altíssimo nível. Você tem um Duqueiroz, que acho que imagina você o pro titular, é um jogador bem, mas aí você tem algo, aí começa no ataque principalmente, aí vamos assim, comparando no meio de campo, a força do Flamengo vem nesses dois volantes, acho que também o Fausto Vera é um ponto forte do Corinthians, mas ainda não está no mesmo nível, principalmente do João Gomes, do Thiago Maia. A armação de jogadas é o ponto forte que assim, os dois times, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, precisam se preocupar seriamente. Você tem Renato Augusto e Arrascaeta, que são os caras que em uma bola resolvem a partida, conseguem achar um companheiro, achar um passe preciso, finalização de longa distância, um chute a gol dos dois é muito bom. Então, pensar no título tem que, analisando logo de cara, você fala, qual o principal ponto forte dos dois times? São os meias, tanto o Renato Augusto de um lado quanto o Arrascaeta, que são os caras que precisam ser marcados de perto. Você tem o Roger Guedes que vem, esquece, eu critiquei muito, esquece não. O Roger Guedes provou, ele dentro de campo ele recuperou a posição como titular, que ele fez o que o Vitor Pereira queria, que ele fosse mais participativo, que ele fosse mais coletivo para o time, e ele vem fazendo isso. Então hoje ele é titular com todos os méritos, é titular absoluto, e você tem um Gabigol também que se entrega muito para o time, melhorou muito nessa questão também, jogando mais como meia para dar liberdade por Pedro. Você tem um Everton Ribeiro aí, começa a pegar algumas individualidades que também se coloca. O Flamengo é favorito, não dá para negar isso. Tem mais qualidade. O banco de reserva, você tem alguns jogadores com capacidade maior de decisão. Você tem o Everton Ribeiro. Você marca bem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro subiu um monte de produção. Já comentei muito isso com alguns torcedores do Corinthians que estavam criticando. Por que tá levando o Everton Ribeiro para a seleção? Porque não levou, você tá num outro. Eu falei, o Everton Ribeiro é homem de confiança do Tite. E no Flamengo, nos últimos meses, ele subiu de novo de produção. E aí você tem a dupla de ataque que é absurdo, né? Quer dizer, os centroavantes. O Yuri Alberto, que eu já falei uma vez, acho que volto aqui na tecla, você tem, pra mim, acho que falando de jogadores decisivos do Corinthians, você tem o Cássio, você tem o Renato Augusto, e o Yuri Alberto hoje é um jogador imprescindível, um jogador que ganha jogos, que resolve partidas sozinho. A hora que a bola chega, ele é o centroavante, fazedor de gols, cria jogada. E o Pedro é atacante da seleção. Que só não sei como era quando ele estava no banco, não sei porque outros times não. Na verdade, sei. O Flamengo não quis se desfazer, ele tentou. Mas ele seguiu no time titular do Flamengo e hoje, quer dizer, não seguiu nem com o Flamengo, com a lesão do Bruno Henrique, assumiu titularidade absoluta. Dá para falar, o melhor centroavante que a gente tem em atividade aqui no futebol brasileiro. Mas disparado, o Yuri Alberto é muito bom, tem muita qualidade. Quando chegou no Corinthians, eu falei, vai dar certo. É um cara que tinha muito potencial para dar certo, mesmo no momento que chegou mal, e a torcida falando, devolve para a Rússia, porque mandou Montoya, enfim. Hoje não tem mais dúvidas também sobre o Yuri Alberto, mas Pedro tá muito acima. Aí você tem os pontos fracos dos times também, a gente tem que estar citando, né? Você tem o Corinthians, se você não. Hoje tem um problema sério pelo lado direito, você não tem o. Tanto o Watson caiu de produção, o Mosquito limitado, e o Watson, além de cair de produção, é previsível, você tem esse problema pelo lado direito. E tem a questão da criação de jogadas. Se o Renato Augusto está muito bem marcado, hoje você não tem. O Juliano, que poderia estar fazendo isso, melhorou nos últimos jogos, mas ainda não é sombra do meia, que foi decisivo em 2021. Então isso pode pesar muito. E a questão também, o banco de reservas do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem um elenco razoável, mas quando precisa mudar o jogo, você não tem hoje um centroavante reserva para o lugar do Yuri Alberto. Se você saca o Roger Guedes, tem o Matheus Vital, então, que vem ganhando oportunidades, mas não está no mesmo nível. Então, o Corinthians tem essa questão. O segundo tempo, o Corinthians vem tendo alguns problemas. Né? Ele acaba, até pelo cansaço, pela forma física, pela forma como o VP está colocando o time para jogar, no segundo tempo o Corinthians perde um pouquinho. E tem um outro detalhe que dá para estar como um ponto fraco.
O Timão vem, em alguns jogos, vem entrando desligado no começo do jogo e no segundo tempo. Você vê que o Corinthians se perde, toma alguns gols bobos e tem que correr atrás. Aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o Juventude, que vem toda essa questão que complica em termos de um futebol mais bem jogado. Foi diferente com o Atlético Paranaense, o Corinthians abriu o placar logo de cara, né? E mesmo com um time misto. Então tem essa questão importantíssima do Corinthians, acho que é a criação de jogadas, o setor direito ofensivo e um pouco às vezes de desconcentração, por assim dizer, né? Perde a concentração. Fora, claro, o Corinthians jogar mal fora de casa, que é algo inexplicável, já faz alguns anos que o Corinthians não consegue jogar bem. Tem a força na Neoquímica Arena, que pode ser um ponto forte hoje para decidir abrir uma vantagem na partida de ida, mas fora de casa o Corinthians vem tendo problemas para conseguir. A última vitória foi contra o Galo, quando o Carlos Miguel foi titular, já foi no Brasileirão, acho que já faz, foi, se não me engano foi dia 15 de junho. Junho ou julho, galera? Pelo menos faz um tempo. Vamos falar do Flamengo também. O Flamengo tem algumas questões, assim, vamos dizer, o ponto fraco, né? Acho que aí a questão mais importante que você pega do Flamengo é o lado direito. Você tem o Felipe Luiz, que já não é um lateral que sobe tanto, mas você tem o Everton e o Arrascaeta jogando por aquele setor. Acaba meio que compensando a falta do apoio do lateral. Por outro lado, você tem um Rodinei, que a gente aqui estava com o absurdo de falar que merecia até seleção. Nem o próprio torcedor do Flamengo quer mais a renovação dele, que ele caiu de produção. Tá mais pesado aparentemente, não tá conseguindo correr tanto. Foi o cara que fez o gol contra no jogo do Corinthians e Flamengo no Neoquímica Arena no Brasileirão. Ofensivamente ele consegue apoiar bem, mas na defesa ele é um ponto fraco. Então hoje também o Corinthians, precisando apoiar, se tem um lado direito como dificuldade, o Corinthians tem a força do seu lado esquerdo e pode de repente aproveitar as chances em cima do Rodinei. Mas é final, são dois times de camisa muito grandes, os times com a maior torcida no Brasil, né? Tanto Flamengo quanto Corinthians. O Química Arena vai estar lotado, o Maracanã no dia 19 vai estar lotado. Espero sinceramente que seja um bom jogo, que tenha uma partida com muitas chances de gol para os dois lados, que seja movimentada, seja bem jogada, seja leal e seja decidida dentro de campo. E aí, como já comentei, abrindo a live, meu palpite é de 1-0, que não resolve nada, deixa a decisão totalmente aberta para o jogo do Maracanã na próxima semana. Beleza, galera? Sobre o Corinthians é isso. Pra galera que tá chegando aqui pelo YouTube, não se esqueça de inscrever aqui no canal FuteJ, de ativar as notificações, dar o seu joinha, fazer os comentários, interagir conosco, pra gente sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Abraços.